O pano de microfibra passou sobre as peças de mármore pela terceira vez. Beatriz ajeitou o cavalo branco que estava tombado, colocou-o na posição correta e deu um passo para trás. O tabuleiro decorativo brilhava agora sob a luz fria do escritório. A porta se abriu sem aviso. Marcelo Viana entrou primeiro, rindo alto demais, seguido por dois homens de terno. Ela reconheceu o tipo, clientes importantes, aqueles que ele precisava impressionar. Beatriz pegou o balde de produtos e virou-se para sair pela lateral. "Espera aí!" A voz dele a fez parar. Marcelo apontou para o tabuleiro. "Você sabe jogar isso ou só sabe limpar?" Os dois homens trocaram olhares. Um deles, mais velho, de barba grisalha, franziu a testa. Beatriz manteve a expressão neutra. "Sei jogar, senhor." "Sério?" Marcelo sorriu largo, cruzou os braços. "Então vamos fazer o seguinte. Joga uma partida comigo. Rapidinha. Vai ser divertido." O tom dele deixava claro. Aquilo era uma piada. Um showzinho para os convidados. A empregada jogando xadrez com o CEO. Ela olhou para o tabuleiro, depois para ele. "Tudo bem." Marcelo riu de novo. Puxou a cadeira de couro. "Roberto, você vai adorar isso." Beatriz puxou a outra cadeira e sentou-se em silêncio. Suas mãos, ainda com cheiro de produto de limpeza, pousaram na beirada da mesa. Ele fez o primeiro movimento sem olhar direito para o tabuleiro. Marcelo empurrou o peão central 2 casas à frente. Clássico, previsível. Você conhece as regras básicas, né? Peão anda assim, torre anda reto. Beatriz moveu o peão do rei, espelhando a abertura dele. Suas mãos não tremiam. Roberto, o homem de barba grisalha, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado. O outro convidado ficou de pé, braços cruzados, observando com um sorriso de canto de boca. Marcelo avançou o cavalo. "Essa peça aqui é traiçoeira. Pula as outras. Você precisa ter cuidado com ela." Ela não respondeu. Moveu o próprio cavalo, desenvolvimento simétrico, posicionamento sólido. "Olha só, ela tá copiando." Marcelo olhou para Roberto. Estratégia de iniciante, copiar os movimentos do adversário. Roberto não disse nada. Seus olhos estavam no tabuleiro. Marcelo jogou rápido, confiante. Bispo na diagonal, ameaçando o flanco. Beatriz respondeu com o outro cavalo, protegendo o centro. Ele riu baixo, balançou a cabeça. "Tá vendo? Ela nem percebe que eu tô montando um ataque." 3 movimentos depois, Beatriz roqueou. Movimento calmo, técnico, colocando o rei em segurança. Marcelo franziu a testa por um segundo, mas disfarçou rápido. "Ah, você conhece o rock. Não é tão leiga assim." Ela finalmente olhou para ele, só um segundo. Depois voltou os olhos para o tabuleiro. Roberto se inclinou para frente. "Marcelo, você tá vendo a estrutura de peões dela?" "Tô vendo que ela tá se defendendo." Marcelo empurrou a rainha para o centro, gesto largo, teatral. "Mas defesa não ganha jogo." Beatriz moveu o bispo, diagonal longa pressionando a lateral dele. O ritmo mudou. Marcelo parou de falar por alguns segundos. Analisou o tabuleiro, mexeu no queixo, moveu a torre, reposicionando a defesa. Beatriz respondeu com um peão avançado, abrindo espaço para o outro bispo. "Ela tá jogando abertura italiana." Roberto murmurou. Marcelo olhou de lado. "O quê?" "A estrutura. É abertura italiana clássica. Sorte de iniciante." Marcelo forçou uma risada. "Qualquer um decora umas jogadas." Mas ele demorou mais no próximo movimento. Beatriz esperou, mãos cruzadas no colo. O escritório estava em silêncio. Só o zumbido baixo do ar-condicionado. Ele moveu o cavalo, tentando pressionar o centro dela. Beatriz trocou peças, cavalo por cavalo, limpo, calculado. A posição ficou mais aberta. Roberto assoviou baixo. Ela acabou de simplificar o centro e melhorou a posição das torres. O outro convidado, que até agora só observava, deu um passo à frente. "Sério? Olha ali, torre na coluna aberta, a outra conectada. Ela tem controle total." Marcelo limpou a garganta. "Não é nada demais, é só organização." Mas o tom dele tinha mudado.
Ele olhou para o tabuleiro com mais atenção agora. Contou mentalmente as peças, estudou as diagonais. Beatriz moveu a rainha, não para atacar, para ocupar uma diagonal perigosa, limitando os movimentos dele. Marcelo sentiu o peso. Ele tinha menos espaço agora, menos opções. Tentou avançar um peão no flanco, criar uma ameaça lateral. Beatriz ignorou. Moveu o bispo de volta, reforçando o centro. Ela está jogando posicionalmente, Roberto disse quase para si mesmo. O que isso significa? O outro convidado perguntou. Significa que ela não está tentando atacar. Ela está sufocando ele, tirando espaço, controlando as casas importantes. Marcelo olhou para Roberto. Você está exagerando. Estou. Conta quantas casas seguras as suas peças têm. Marcelo não contou. Moveu a torre tentando criar pressão na coluna. Beatriz empurrou um peão, fechando a posição. As peças dele ficaram mais apertadas. Ele começou a suar. Não muito, só uma leve camada na testa. Você joga há quanto tempo? Roberto perguntou para Beatriz, a voz calma, respeitosa. Ela não tirou os olhos do tabuleiro. Um tempo. Marcelo forçou uma risada. Ela deve jogar online. Essas coisas ensinam qualquer um. Mas a mão dele tremeu levemente ao mover a próxima peça. Um erro pequeno. Ele avançou o bispo sem proteger a retaguarda. Beatriz viu na hora. Moveu a torre ocupando a 7ª linha. Roberto respirou fundo. Isso é perigoso. O que é perigoso? Marcelo tentou manter o tom leve. A torre na 7ª. Ela está atacando os peões da base. Você vai ter que gastar tempo defendendo. Marcelo olhou para o tabuleiro, depois para Beatriz. Ela continuava com a mesma expressão, calma, vazia, como se estivesse limpando mais uma mesa. Ele moveu o rei, fugindo da pressão. Beatriz trouxe a outra torre. Agora as duas dominavam as linhas mais importantes. Meu Deus! O outro convidado murmurou. Marcelo sentiu o peito apertar. Tentou criar uma ameaça. Moveu a rainha para atacar um peão isolado. Beatriz defendeu com simplicidade. Um movimento. Bloqueio total. Roberto se recostou na cadeira. Ela está jogando como uma mestra. Não exagera. Marcelo limpou a testa com as costas da mão. Eu não estou exagerando. Olha a economia de movimentos. Cada peça dela faz duas coisas ao mesmo tempo. Marcelo ficou em silêncio. Ele estava perdendo. Não de forma brusca, mas de forma lenta, técnica, inevitável. Beatriz moveu o cavalo. Ocupou uma casa central. Todas as peças dela agora trabalhavam juntas, coordenadas, harmônicas. Ele tentou um último ataque desesperado. Avançou a rainha, ameaçando o rei dela. Beatriz bloqueou com o bispo. Então trocou rainhas. Marcelo não teve escolha. Aceitou a troca. O final ficou técnico. Torres e peões. Ela tinha vantagem posicional clara. Roberto cruzou os braços. Acabou. Ainda não acabou. Marcelo moveu a torre, mas a voz dele saiu fina. Marcelo, ela tem 2 peões passados protegidos e controle total das colunas abertas. Acabou. Beatriz não disse nada. Apenas empurrou o peão. Um quadrado mais perto da promoção. Marcelo olhou para o tabuleiro, depois para ela. Os olhos dele finalmente registraram algo diferente. Não era mais diversão. Era confusão e um início de medo. Beatriz olhou para o peão avançado. Faltavam 3 casas para a promoção. 3 casas que pareciam quilômetros. Ela conhecia essa distância. Conhecia o peso de cada movimento. 6 anos atrás, ela tinha outro nome. Não Beatriz Moreira, a faxineira do 12º andar. Beatriz Moreira, mestra nacional de xadrez. Campeã regional 2 vezes, professora de academia com fila de espera. A sala de aula tinha 17 tabuleiros, 17 pares de olhos atentos. Ela caminhava entre as mesas, mãos atrás das costas, analisando cada posição. O xadrez não perdoa pressa, ela dizia. Cada movimento conta uma história. Você precisa ler a história do adversário antes de escrever a sua. As crianças a amavam. Os pais pagavam bem. Ela dava aulas particulares nos finais de semana.
participava de torneios. Não os grandes, não os internacionais, mas os regionais, os estaduais. E ela vencia. Trazia troféus para casa. Daniel a esperava sempre com Laura no colo. Como foi? Ele sorria, aquele sorriso torto que a fazia esquecer o cansaço. Ele também jogava. Não competia mais, mas jogava. Todas as noites, depois que Laura dormia, eles montavam o tabuleiro na mesa da cozinha. Defesa siciliana? Ele perguntava. Índia do rei? Ela respondia. E jogavam em silêncio. Só o som das peças no tabuleiro. Só o ranger leve da cadeira quando um deles mudava de posição. Laura cresceu com peças de xadrez como brinquedos. Aos 4 anos, já sabia mover todas corretamente. Aos 5, Daniel começou a ensiná-la aberturas básicas. Ela tem talento, ele dizia. Olha como ela pensa 3 movimentos à frente. Beatriz via Laura montando torres de peões na sala. Via Daniel explicando o garfo de cavalo com paciência infinita. Via a vida que tinham construído, estável, segura, feliz. Então veio o acidente. Caminhão desgovernado. Cruzamento. Daniel voltava de um torneio onde tinha sido árbitro. Morte instantânea. As palavras do policial pareciam vindas de outro idioma. Ela segurava Laura, que chorava sem entender direito. O mundo tinha virado de cabeça para baixo em uma batida de metal. O seguro não cobriu tudo. As dívidas do carro, os custos do funeral. A academia onde ela trabalhava fechou 3 meses depois. Crise econômica. Cortes. Você entende, Beatriz? A gente não tem demanda para tantos professores. Ela procurou outras academias. O mercado estava saturado. A gente te liga. Nunca ligavam. Os torneios exigiam taxa de inscrição, viagens, hospedagem. Ela não tinha mais nada disso. A poupança derreteu em 6 meses. O aluguel comeu o que sobrou. Laura precisava comer, precisava de uniforme escolar, precisava de material, precisava de remédio quando ficava doente. Beatriz aceitou o primeiro emprego que apareceu, faxineira comercial. Turno das 7 da manhã às 4 da tarde. Segundo turno das 6 às 10 em outro prédio. 2 empregos para pagar um aluguel e manter uma filha viva. Ela aprendeu a usar produtos químicos. Aprendeu a tirar manchas de carpete. Aprendeu a limpar banheiros executivos. Aprendeu a ser invisível. As pessoas passavam por ela nos corredores sem olhar. Ela era parte da estrutura, como a parede, como a porta. Funcionários reclamavam do cheiro de produto de limpeza. Ela pedia desculpa e limpava de novo. Ninguém sabia quem ela tinha sido. Ninguém perguntava. Ela guardou os troféus dentro de caixas. Não tinha coragem de jogar fora. Não tinha coragem de olhar. As medalhas ficaram no fundo do armário, embaixo das roupas velhas. O tabuleiro de casa estava empoeirado. Ela não jogava mais. Não tinha tempo, não tinha cabeça. Jogar xadrez era lembrar de Daniel explicando as defesas índias. Era lembrar da sala de aula. Era lembrar de quem ela tinha sido. Mas Laura perguntava, mãe, você não joga mais? E Beatriz não conseguia dizer não. Então, algumas noites, quando o cansaço permitia, ela tirava o tabuleiro, ensinava à filha. O cavalo sempre pula em L, sempre. Laura absorvia tudo, rápido, inteligente, igual ao pai. Você era boa nisso, não era? Laura perguntou uma vez. Beatriz passou a mão no cabelo da menina. Era. Por que parou? A vida mudou. Mas você ainda sabe jogar, né? Sim, eu ainda sei. E ela sabia, mesmo sem treinar, mesmo sem competir, mesmo sem tocar em livros de teoria por anos. O xadrez estava gravado nela, cada abertura, cada padrão tático, cada final técnico. Não era algo que se esquecia, era algo que se carregava, como cicatriz, como memória muscular. Quando Marcelo a desafiou naquela tarde, ela sentiu algo que não sentia há anos. Não era raiva, não era indignação, era reconhecimento. O tabuleiro na frente dela era um espelho. E pela primeira vez em 6 anos, ela viu quem realmente era.
Não a faxineira que limpava escritórios. Não a mãe exausta que trabalhava 2 turnos, mas Beatriz Moreira, mestra nacional, aquela que nunca tinha perdido por falta de preparo, aquela que lia o adversário 3 lances antes. Ela voltou os olhos para Marcelo. Ele ainda não sabia com quem estava jogando, mas ia descobrir. Beatriz segurou a peça entre o indicador e o polegar. O movimento foi preciso, nada de arrastar no tabuleiro, nada de hesitação. Ela levantou a torre, colocou-a na casa exata e soltou. Os dedos não tremeram. Roberto viu. Ele tinha jogado xadrez a vida toda, amador, mas sério, e reconhecia quando alguém tinha treinamento real. A forma como ela segurava as peças, a economia de movimento, o tempo de reflexão antes de tocar qualquer coisa. "Você joga em torneios?" ele perguntou. Beatriz não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam no tabuleiro, calculando 3 variantes diferentes. "Já joguei." "Quando?" "Faz tempo." Marcelo limpou a garganta. "Você vai jogar ou vai bater papo?" Ele moveu o bispo, atacando o flanco dela. Um movimento agressivo, mas apressado. Beatriz viu o erro na hora. Ele tinha deixado o rei exposto. Não muito, só o suficiente. Ela não atacou direto. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, moveu o cavalo. Uma casa aparentemente inofensiva. Mas aquela peça agora controlava 2 quadrados críticos. Limitava a mobilidade da rainha dele. Fechava a fuga do rei. Roberto se inclinou ainda mais. "Isso é preparação." "O quê?" o outro convidado perguntou. "Ela não está atacando. Está preparando o terreno, construindo a rede antes de apertar." Marcelo olhou para Roberto. "Você está lendo demais nisso." "Estou. Olha a estrutura de peões dela. Formação Maroczy. Isso não é sorte, é conhecimento técnico." "Formação o quê?" Marcelo riu, mas o som saiu falso. "Maroczy é uma formação clássica de controle central, usada em alto nível." Roberto olhou para Beatriz. "Onde você aprendeu isso?" Ela finalmente tirou os olhos do tabuleiro. Olhou para Roberto, não para Marcelo. "Academia." "Qual academia?" Beatriz respirou fundo. "Centro de Xadrez Moreira." Roberto franziu a testa. "Moreira, Moreira." Ele estalou os dedos. "Daniel Moreira, o árbitro." Algo mudou no rosto dela, só por 1 segundo. Uma contração pequena no canto da boca. "Era meu marido." O silêncio caiu pesado. Roberto abriu a boca, fechou. Depois disse mais baixo: "Era? Ele morreu. Faz 6 anos." Marcelo mexeu no colarinho da camisa. "Tá bom, muito bonito, mas a gente vai terminar isso ou não?" Roberto o ignorou completamente. Daniel Moreira era um dos melhores árbitros do estado. Ele treinava jogadores também. Você treinava com ele?" "Nós 2 ensinávamos juntos." "Na Academia Moreira?" "Sim." "Então você..." Roberto parou. Olhou para o tabuleiro. Olhou para ela. Beatriz Moreira, mestre nacional. 2 vezes campeã regional. Ela não confirmou. Não negou. Apenas moveu a próxima peça. O outro convidado deu um passo para trás. "Espera, ela é uma jogadora profissional?" "Era", Beatriz disse, a voz baixa. Marcelo ficou vermelho. "Isso é ridículo. Se você é tão boa assim, por que está trabalhando como faxineira?" A pergunta cortou o ar como lâmina. Roberto virou para ele, expressão dura. Mas foi Beatriz quem respondeu. "Porque mestre nacional não paga aluguel." Marcelo abriu a boca para responder. Não saiu nada. Ela continuou, os olhos de volta ao tabuleiro. "Não paga material escolar. Não paga conta de luz. Não paga comida. Eu tinha uma filha para criar, sozinha. Então fiz o que precisava fazer." A voz dela estava calma. Não tinha autopiedade. Não tinha raiva. Era apenas fato. Puro. Direto. Roberto se recostou na cadeira, cruzou os braços, olhou para Marcelo com uma expressão que dizia tudo sem palavras. Marcelo limpou a garganta. "Bom, isso não muda nada. A gente está jogando." "Sim", Beatriz disse. "Estamos." Ela moveu a torre, ocupou a coluna aberta. A peça deslizou no tabuleiro com um som seco.
Definitivo. Marcelo olhou para a posição. Contou mentalmente 5 peças dela coordenadas, 3 dele mal posicionadas. Ele tinha menos material, menos espaço, menos tempo. Você tem quantos pontos de rating? Roberto perguntou. Tinha 2.247 quando parei de competir. Roberto assoviou. Mestre FIDE? Mestre nacional. 3 normas de mestre FIDE, mas nunca fechei a pontuação completa. Mesmo assim, você estava no caminho. Marcelo empurrou a cadeira para trás. Olha, isso é engraçado, mas eu tenho reunião daqui a pouco. Termina o jogo, Roberto disse. Não foi pedido. Foi ordem. Marcelo olhou para ele. Roberto era investidor. Principal cliente dele. 20% da receita da empresa vinha de fundos administrados por ele. Claro. Marcelo puxou a cadeira de volta. Claro que eu termino. Mas ele não queria mais jogar. Isso era óbvio. Ele mexeu a rainha tentando criar ameaça no lado oposto. Beatriz defendeu com um peão, um único peão. Bloqueio total. Ela tá jogando profilaxia, Roberto murmurou, negando as ideias dele antes mesmo de acontecerem. Marcelo respirou fundo. Você vai ficar narrando o jogo inteiro? Só apreciando. Faz tempo que não vejo alguém jogar com essa classe. Beatriz trouxe a outra torre para o jogo. Agora as duas estavam conectadas, controlando as colunas centrais, prontas para invadir. Marcelo sentiu o cerco apertando. Ele tentou um ataque desesperado, sacrificou um peão para abrir linha na direção do rei dela. Beatriz simplesmente recuou o rei. Segurança primeiro. Não caiu na provocação. Ela tem frieza, Roberto disse. Não se desespera. Não arrisca. Jogo técnico puro. O outro convidado puxou uma cadeira e sentou também. Eu não entendo muito de xadrez, mas até eu tô vendo que ela domina. Marcelo apertou os dentes. Moveu o cavalo, tentando criar complexidade. Beatriz trocou, simplificou. Cada troca favorecia ela. A posição ficava mais clara, mais inevitável. Ele tinha 2 peões a menos agora, e ela tinha os 2 bispos. Em posição aberta, os bispos eram devastadores. Quantos pontos você tem, Marcelo? Roberto perguntou. Eu nunca medi. Chuta. Não sei, 1.600, 1.700. Ela tá 500 pontos acima de você. Isso em xadrez é diferença de categoria. É como um universitário jogando contra um profissional de NBA. Marcelo não respondeu. Seus movimentos estavam mais lentos agora. Ele pensava mais, respirava mais pesado. A testa brilhava de suor. Beatriz mantinha a mesma expressão, neutra, focada. Mas algo tinha mudado. A postura, os ombros. Ela não estava mais encolhida, estava ereta, como costumava ficar quando dava aulas, quando competia, quando era quem realmente era. Você dá aulas ainda? Roberto perguntou. Não. Por que não? Não tenho tempo. Trabalho 2 turnos. 2 turnos. Roberto repetiu, como se testando o peso das palavras. Como faxineira. Sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, isso é um desperdício. Beatriz moveu o bispo. Diagonal longa, cortando o tabuleiro ao meio. É sobrevivência. Marcelo olhou para o tabuleiro. Olhou para ela, depois para Roberto. Olha, eu acho que... Termina o jogo, Roberto disse de novo. Marcelo engoliu seco, moveu a torre. Último recurso. Última tentativa de criar ameaça. Beatriz avançou o peão passado. 2 casas da promoção agora. O fim estava próximo, e todos na sala sabiam. O peão avançou mais uma casa. Faltava apenas um quadrado, um movimento. Beatriz olhou para aquele peão e viu outra coisa. Viu a sala de aula da academia. 17 tabuleiros, 17 crianças de idades diferentes. Ela caminhava entre as mesas, mãos nas costas, observando cada posição. Lucas, você viu a ameaça na coluna H? O menino de 8 anos franzia a testa. Olhava para o tabuleiro. Contava, pensava. Então, via. O bispo. Isso.
Sempre procure as diagonais abertas, elas são perigosas. Ela passava para a próxima mesa, corrigia a postura de uma menina. Senta direito, xadrez exige concentração, concentração exige postura. A menina ajeitava a coluna, focava de novo. Daniel entrava na sala com café, deixava na mesa dela, sorria. Turma difícil hoje? Sempre são. Por isso você é boa nisso. Marcelo moveu a torre, tentando bloquear o peão. Beatriz trouxe o bispo, forçou a troca. A torre saiu do caminho. O movimento a levou para outro lugar, torneio estadual, 5 anos atrás. Ela estava na terceira rodada, jogando contra um candidato a mestre, homem de 40 e poucos anos, expressão séria, confiante. Ela tinha as pretas, desvantagem teórica, mas ela conhecia a defesa ninzo-índia melhor que as próprias mãos. Cada armadilha, cada recurso tático. Ele tentou pressionar no centro. Ela contra-atacou no flanco de dama. Daniel estava na plateia. Sempre estava. Ele não a aconselhava durante o jogo, não fazia sinais, apenas observava. E quando ela vencia, ele esperava na saída com Laura no colo. Como foi? Ganhei. Eu sei, vi o final. O que você achou? Acho que ele nunca teve chance. Roberto bateu os dedos na mesa, trazendo-a de volta. Você já deu simultânea? Beatriz piscou. O quê? Simultânea. Joga contra vários adversários ao mesmo tempo. Já. Várias vezes. Qual foi o máximo? 23 tabuleiros. Marcelo olhou para ela. Você jogou contra 23 pessoas ao mesmo tempo? Sim. Quantas ganhou? 21. 2 empates. O outro convidado soltou o ar. Isso é... Como isso é possível? Roberto sorriu. Padrões. Quando você joga no nível dela, reconhece padrões. Não precisa calcular tudo. Você já viu aquela posição 1000 vezes. Beatriz moveu o cavalo. Ele saltou para uma casa que parecia estranha. Mas Roberto viu a intenção. Ela está fechando a última fuga. A simultânea tinha sido num clube da cidade. Evento beneficente. Ela andava entre os tabuleiros, fazendo movimentos rápidos, 2 segundos, 3 no máximo. Cada pessoa tinha minutos para pensar. Ela tinha segundos, e ainda assim vencia. Uma menina de 12 anos tinha conseguido o empate. Beatriz lembrava dela. Garota tímida, cabelo preso, óculos grandes. Mas jogava com coragem. Não tinha medo de sacrificar peças. Não tinha medo de complicar. Você joga muito bem, Beatriz tinha dito depois. A menina ficou vermelha. Você é minha inspiração. Continua jogando. Você tem futuro. Marcelo interrompeu a lembrança. Quanto tempo você ia dedicar a isso? Ao xadrez? Dedicar? Treinar? Estudar? Essas coisas. Beatriz pensou. 4 horas por dia. Às vezes mais. 4 horas todo dia? Xadrez em alto nível exige isso. Aberturas novas, estudar partidas de grandes mestres, resolver problemas táticos, analisar as próprias derrotas. E você fazia tudo isso enquanto dava aula? Sim. E cuidava da filha? Daniel ajudava. Nós dividíamos tudo. Marcelo ficou quieto. Ele moveu uma peça sem pensar direito. Beatriz puniu imediatamente. Capturou um peão. Abriu mais linhas para as torres. Ela se viu na cozinha de casa, Laura na cadeira alta. 3 anos. Beatriz preparava mamadeira com uma mão e estudava variante da siciliana com a outra. Livro aberto na mesa. Diagramas de xadrez cobrindo a superfície. Dá para fazer isso depois? Daniel perguntava. Tenho torneio sábado. Eu sei, mas Laura precisa dormir. Só mais 10 minutos. Ele sorria. Pegava Laura. Vamos, pequenininha. Sua mãe precisa treinar para ganhar mais um troféu. Laura esticava os braços para Beatriz. Mãe, já vou, amor. Papai te coloca na cama primeiro. Mas ela não ia. Ficava mais meia hora estudando. Quando subia, Laura já dormia. Daniel lia no quarto. Ele levantava os olhos. Terminou? Por hoje. Vale a pena. O quê? Isso tudo. O esforço. Beatriz tirava os sapatos. Sentava na cama. Você acha que não vale?
Eu não disse isso, só perguntei se você acha que vale. Quando eu ganho... Sim, vale. Roberto se inclinou. Você sente falta de competir? Beatriz não respondeu imediatamente. Olhou para o tabuleiro, para as peças se movendo, para o jogo acontecendo. Todo dia. Por que não volta? Já te disse, não tenho tempo. Você poderia dar aulas, ganhar melhor que como faxineira. Dar aulas exige estrutura, academia, divulgação, investimento inicial. Eu não tenho nada disso. E se tivesse? Beatriz o encarou. Não tenho. Marcelo limpou a garganta. Olha, isso é muito emocionante, mas vamos terminar logo. Ela voltou os olhos para ele, para o homem que a tinha desafiado como piada, o homem que agora suava, que respirava curto, que mexia as peças com mãos trêmulas. Beatriz avançou o peão. Última casa antes da promoção. A lembrança mais recente veio. 2 semanas atrás. Apartamento pequeno. Laura na mesa da cozinha fazendo lição de matemática. Beatriz chegando do segundo turno, 10 da noite. Exausta. Mãe, consegue me ajudar? Com o quê? Matemática. Não entendo esse problema. Beatriz olhou. Equação simples. Explicou em 3 minutos. Laura entendeu. Você é boa em tudo, né? Não em tudo. Em quase tudo. Laura fechou o caderno. Mãe, a gente pode jogar? Agora? Só uma partida rápida. Beatriz olhou para o relógio. Olhou para a filha. Os olhos de Laura brilhavam. Esperançosos. Tá bom, uma partida. Montaram o tabuleiro na mesma mesa, peças de plástico barato, algumas rachadas. O cavalo branco tinha a cabeça colada, mas funcionavam. Laura jogava com as brancas. Começou com o peão do rei. Beatriz respondeu com a siciliana. Defesa favorita. Laura franziu a testa. Você sempre joga essa. Porque funciona. Mas eu conheço. Então mostre que conhece. Laura pensou. Moveu o cavalo. Depois o bispo. Estava seguindo a linha principal. Beatriz ficou impressionada. Você estudou isso? Vi no YouTube. Que canal? Gotham Chess. Beatriz sorriu. Primeiro sorriso real do dia. Bom canal. Elas jogaram por 20 minutos. Laura defendeu bem. Cometeu apenas 2 erros. Beatriz venceu, mas teve que trabalhar para isso. Você está melhorando, Beatriz disse. Sério? Sério. Você pensa antes de mover. Isso é o mais importante. Laura guardou as peças. Mãe, você era famosa no xadrez? Não famosa, mas era conhecida. Você ganhava dinheiro com isso? Não muito, mas ganhava. Por que parou? Beatriz passou a mão no cabelo da filha. Já te expliquei. Eu sei, mas você não sente falta? Sinto. Então por que não volta? Porque você precisa de comida, de escola, de roupa, de mãe presente. Laura ficou quieta por um momento. Depois disse, baixo, eu preferia ter você feliz. As palavras acertaram Beatriz em cheio. Ela abraçou a filha, apertou forte. Eu sou feliz, porque tenho você. Mas você não é feliz do jeito que era antes. Eu vejo nas fotos. Você sorria diferente. Beatriz não soube o que responder, porque Laura estava certa. Marcelo moveu o rei, fugindo da pressão. Beatriz promoveu o peão. Rainha. A nova rainha entrou no tabuleiro. Poderosa, dominante, mudando completamente o equilíbrio. Roberto cruzou os braços. Sorriu. Acabou. E Beatriz sabia que sim. Não apenas a partida. Algo maior tinha acabado também. 6 anos de silêncio. 6 anos de invisibilidade. 6 anos fingindo que não era quem realmente era. Ela olhou para Marcelo, depois para o tabuleiro, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava em casa. Marcelo olhou para a rainha nova no tabuleiro, depois para as próprias peças, rei encurralado, torre mal posicionada, peões isolados. Ele tinha perdido o controle há 10 movimentos. Mas perder na frente de clientes era inaceitável. Você está fazendo isso de propósito, ele disse. Beatriz ergueu os olhos. Fazendo o quê? Se fazendo de coitada, a história da viúva, a tal da mestra nacional. Você armou isso. Roberto virou a cabeça. Marcelo, não, deixa eu falar.
Marcelo apontou para Beatriz. Você sabia quem eu era, sabia que eu jogo xadrez. Ficou esperando uma oportunidade. Isso é golpe. A acusação ficou suspensa no ar. O outro convidado olhou para o chão. Roberto fechou a cara. Beatriz não se moveu. Eu limpo seu escritório há 8 meses. Você nunca olhou na minha cara. Nunca perguntou meu nome. Como eu ia saber qualquer coisa sobre você? Todo mundo aqui sabe que eu jogo xadrez. Tenho o tabuleiro na sala. Metade dos executivos tem. É decoração. Então foi coincidência? Marcelo cruzou os braços. Você, uma ex-jogadora profissional, trabalhando justamente no meu andar? Eu trabalho em 7 andares desse prédio. Limpo 12 escritórios por dia. O seu é só mais um. Roberto se levantou. Marcelo, você está fazendo papel de idiota. Eu não estou fazendo nada. Só apontando o óbvio. Ela está tentando me fazer de bobo. Você fez isso sozinho, Roberto disse, a voz cortante. Você que a desafiou, na frente de todo mundo, como piada. Marcelo ficou vermelho. Eu não sabia que ela jogava profissionalmente. E isso muda alguma coisa? Roberto deu um passo à frente. Você humilharia ela de qualquer jeito, só não esperava que ela fosse melhor que você. Olha aqui. Não. Você olha aqui. Roberto apontou para o tabuleiro. Você tem reunião comigo na segunda. Para discutir renovação de contrato. 15 milhões. Você vai querer repensar o jeito que trata as pessoas. O silêncio caiu pesado. Marcelo abriu a boca. Fechou. As orelhas estavam rubras. Beatriz moveu a rainha, invadiu a 7ª linha, ameaçou 2 peões e o rei simultaneamente. Marcelo olhou para o tabuleiro, depois para ela. Gente como você, ele começou, a voz baixa, controlada. Sempre tem uma desculpa. A vida foi injusta, o destino foi cruel. Mas no final vocês acabam onde merecem. Roberto deu um passo, mas Beatriz levantou a mão. Um gesto pequeno, suficiente. Ela olhou para Marcelo. Realmente olhou. Pela primeira vez. Você acha que eu mereço limpar seu banheiro? Eu não disse isso. Disse sim. Acabou de dizer. Ela inclinou a cabeça. Eu tenho 2 medalhas de ouro, 3 de prata, 17 títulos regionais. Ensinei xadrez para mais de 200 crianças. Algumas competem nacionalmente até hoje. Eu sei 7 línguas do xadrez. Conheço 300 variantes de abertura. E posso ler 20 lances à frente se precisar. Ela parou, respirou. Mas você está certo. Eu mereço estar aqui, limpando, invisível. Porque mulheres como eu não importam quando o dinheiro acaba. Quando o marido morre. Quando a vida desmorona. A gente simplesmente desaparece. A voz dela não estava alta, não estava emotiva, era apenas verdade, crua, direta. O outro convidado limpou a garganta. Eu vou buscar água. Ele saiu. A porta fechou devagar. Marcelo mexeu no colarinho da camisa. Eu não quis. Sim, quis. Beatriz cortou. Você quis me humilhar, me usar como entretenimento. Porque na sua cabeça, faxineira não é gente. É só parte do cenário. Isso não é verdade. Não? Ela gesticulou para a sala. Quantas vezes você perguntou como eu estava? Quantas vezes disse bom dia? Eu limpo sua mesa todo dia, e você nunca nenhuma vez olhou para mim. Marcelo não respondeu, porque não tinha resposta. Roberto voltou a sentar, cruzou as pernas. Vai terminar o jogo ou vai desistir? Marcelo olhou para o tabuleiro. A posição estava perdida. Qualquer jogador iniciante veria isso. Ele tinha 3 opções. Aceitar a derrota com dignidade, arrastar o jogo e perder feio, ou desistir. Eu tenho compromisso, ele disse empurrando a cadeira. Isso é desistência? Roberto perguntou. É realidade. Então você está admitindo que perdeu? Marcelo ficou de pé. Ajeitou o paletó. Ela jogou bem. Parabéns. Beatriz não disse nada. Só observou ele se afastar. Mas Roberto não deixou passar. Marcelo. Ele parou na porta, virou. Segunda-feira, 9 da manhã, meu escritório. Não atrasa. Marcelo acenou com a cabeça e saiu. A porta fechou atrás dele com um clique suave.
Roberto esperou 10 segundos. Depois olhou para Beatriz. Você tem cartão? Cartão. De visita. Contato. Eu sou faxineira. A gente não tem cartão de visita. Roberto tirou o celular. Me passa seu número. Beatriz hesitou. Por quê? Porque eu invisto em talentos desperdiçados. E você é o maior desperdício que já vi. Ela deu o número. Ele salvou. Digitou algo. Depois guardou o telefone. Você ainda joga? Ele perguntou. Com minha filha. Às vezes. Seu rating ainda está ativo? Não faço ideia. Roberto se levantou. Vou descobrir. E quando descobrir, vou te ligar. Para quê? Você vai ver. Ele foi até a porta. Parou, virou. Beatriz, aquilo que ele disse. Sobre você acabar onde merece. Ele balançou a cabeça. Gente como ele sempre acaba acreditando que sucesso é merecimento. Que quem está embaixo escolheu estar ali. É a mentira que eles contam para dormir à noite. Ela não respondeu. Apenas escutou. Você não merece limpar chão. Você merece estar ensinando, competindo, sendo quem você é. Ele abriu a porta. Espera minha ligação. E saiu. Beatriz ficou sozinha no escritório. O tabuleiro ainda montado na mesa. O rei de Marcelo tombado. Ela olhou para as peças. Depois para as próprias mãos. A porta se abriu de novo. Adriana, a secretária, entrou com uma pasta. Parou ao ver Beatriz. Você ainda está aqui? Beatriz começou a arrumar as peças. Já vou. Adriana se aproximou. Olhou para o tabuleiro. Você ganhou? Sim. Ele desistiu? Mais ou menos. Adriana cruzou os braços. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse quieta. Eu te vi em torneio. Anos atrás. Campeonato estadual. Você jogou na mesa 1, final. Beatriz parou de arrumar as peças. Olhou para ela. Eu era juiz auxiliar, Adriana continuou. Tinha acabado de me formar em arbitragem. Você ganhou aquele campeonato. Lembro da partida final. 53 lances. Vitória técnica. Você se lembra disso? Eu me lembro de você, Beatriz Moreira. Todo mundo falava que você ia ser grande mestre um dia. Adriana baixou os olhos. O que aconteceu? A vida aconteceu. Adriana assentiu devagar. Eu parei de arbitrar também. Não pagava as contas. Ela apertou a pasta contra o peito. Mas pelo menos eu não te esqueci, mesmo quando você entrou aqui como faxineira. Eu reconheci, só não sabia se você queria ser reconhecida. Beatriz terminou de guardar as peças. Fechou o tabuleiro. Obrigada. Pelo quê? Por lembrar. Adriana sorriu. Pequeno, triste. Difícil esquecer alguém que joga como você. Ela saiu. Beatriz ficou mais um minuto. Sozinha. Em silêncio. Depois pegou o balde de produtos e saiu também. Mas alguma coisa tinha mudado. Ela não sabia o que ainda, só sabia que tinha. O telefone tocou numa terça-feira. Beatriz estava na fila do supermercado. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Alô? Beatriz Moreira? Sim. Roberto Campos. A gente se conheceu sexta passada, no escritório. Ela mudou o celular de ouvido. Lembro. Seu rating ainda está ativo. 2.247. Você só precisa reativar o cadastro na federação. Beatriz segurou o carrinho. Ok. Eu administro um fundo de investimento em talentos, esporte, arte, educação. Quero conversar sobre uma proposta. Que tipo de proposta? Patrocínio para você voltar a competir e estrutura para você abrir academia própria. O coração dela acelerou. Você está falando sério? Completamente. Você tem tempo amanhã, 2 da tarde? Eu trabalho até às 4, então 6 da tarde. Meu escritório. Vou mandar o endereço. Ele desligou. Beatriz ficou parada no meio da fila. A mulher atrás dela pigarreou. Moça! Ela voltou a andar. Colocou as compras na esteira. Mas mal conseguia focar. No dia seguinte, ela pediu para sair mais cedo do segundo turno. Inventou consulta médica. A supervisora reclamou, mas liberou. Às 6 em ponto, ela estava na recepção do escritório de Roberto. 18º andar. Vista para a cidade. Móveis de madeira clara.
Uma secretária a recebeu com gentileza. Ele já te espera. Roberto estava ao telefone quando ela entrou. Ele gesticulou para ela sentar. Terminou a ligação e se virou. Você veio. Vim. Ele abriu uma pasta. Fiz uma pesquisa. Você tem histórico impressionante. 2 torneios internacionais, 8 abertos estaduais, rating peak de 2.289. Estava a 50 pontos de mestre FIDE. Isso foi há 6 anos. E você acha que perdeu a habilidade? Não sei. Não jogo sério há muito tempo. Roberto recostou na cadeira. Eu assisti gravação daquela partida, contra o Marcelo. A forma como você construiu pressão, como simplificou na hora certa. Isso não some, é músculo de memória. Beatriz não disse nada, só escutou. Minha proposta é simples, ele continuou. Patrocínio de 2 anos, você volta a competir, treina, recupera o ritmo. Em paralelo, te ajudo a estruturar uma academia, local, marketing, material, tudo. Em troca de quê? 20% do lucro da academia pelos primeiros 5 anos. E você representa minha marca em competições. Beatriz processou. Por que você faria isso? Porque eu acredito em investir em talentos desperdiçados. E porque gente como o Marcelo precisa ver que estava errada. Ela respirou fundo. Eu tenho uma filha, escola, contas. O patrocínio cobre isso. Salário mensal, suficiente para você largar a faxina. As palavras soaram irreais. Largar a faxina, voltar ao xadrez, ensinar de novo. Eu preciso pensar, ela disse. Claro, mas não demora muito. A proposta tem validade. Beatriz saiu do escritório flutuando. No elevador, ela checou a hora. 7h15. Ainda dava tempo de pegar Laura na casa da vizinha. As portas do elevador se abriram no térreo. Ela deu 3 passos e parou. Marcelo estava na recepção, conversando com alguém. Quando a viu, ele interrompeu a conversa e veio na direção dela. Beatriz. Ela não respondeu. Tentou desviar. Ele bloqueou o caminho. Eu preciso falar com você. Não temos nada para falar. Tenho. Sobre a reunião com Roberto. Ela parou. Como você sabe disso? Eu sei de tudo o que acontece nos meus corredores. Esse não é seu corredor. Marcelo baixou a voz. Olha, eu sei que ele te fez uma proposta e eu vim te avisar. Não aceita. Por quê? Porque o Roberto gosta de projetos. Ele investe, anima e depois enjoa e abandona. Você vai largar seu emprego, apostar tudo nisso e em 6 meses ele vai sumir. Beatriz o encarou. Ou você está mentindo porque não aguenta me ver subir. Marcelo riu sem humor. Você acha que eu ligo para isso? Acho. Eu acho que você liga muito. Ela deu um passo à frente. Porque gente como você precisa que gente como eu fique no lugar, invisível, abaixo, para vocês se sentirem superiores. Isso é ridículo. É. Ela cruzou os braços. Você trabalha há quantos anos com Roberto? 8. Quantas vezes ele abandonou um projeto? Marcelo ficou quieto. Exato. Beatriz passou por ele. E mesmo que abandone, mesmo que dê errado, eu vou ter tentado, vou ter voltado a ser quem eu sou. Isso já vale. Ela andou em direção à porta. Marcelo chamou atrás dela. Você vai se arrepender. Beatriz parou, virou. Sabe o que eu mais me arrependo? De ter deixado gente como você me fazer acreditar que eu era menos, que eu merecia menos, que o meu lugar era embaixo. Ela deu um passo de volta. Mas aquele jogo me lembrou de uma coisa. Eu sei quem eu sou, sei do que sou capaz, e não preciso mais da sua validação, nem da validação de ninguém. A voz dela estava firme, sem tremor, sem dúvida. Marcelo abriu a boca. Não saiu som. E só para você saber, Beatriz continuou, eu vou aceitar a proposta do Roberto, vou abrir minha academia, vou ensinar crianças a jogar xadrez. E algumas delas vão aprender que não importa de onde você vem, não importa quanto dinheiro você tem. No tabuleiro, todo mundo começa igual. Ela se virou de novo. Desta vez, ele não a chamou. Ela atravessou a recepção, empurrou a porta giratória. O ar frio da noite bateu no rosto. No caminho para casa, ela ligou para Roberto. Eu aceito.
Silêncio do outro lado. Depois, tem certeza? Absoluta. Ótimo. Vou preparar o contrato. A gente assina semana que vem. Obrigada, Roberto. Você não precisa agradecer. Você que está me fazendo um favor. Investir em você é a aposta certa. Ela desligou. Parou na calçada. Olhou para o céu. As estrelas estavam escondidas pela poluição luminosa, mas ela sabia que estavam lá. Laura estava vendo televisão quando Beatriz chegou. Ela pulou do sofá. Mãe, cadê você? Tive uma reunião. E que reunião? Beatriz se ajoelhou. Ficou na altura da filha. Laura, lembra quando você me perguntou por que eu parei de jogar xadrez? Lembro. E eu disse que foi porque a vida mudou? Laura assentiu. Então, a vida mudou de novo. Beatriz sorriu. Um sorriso real. O primeiro em anos. Eu vou voltar a jogar, vou abrir uma academia, ensinar de novo. Os olhos de Laura se arregalaram. Sério? Sério. E o trabalho de faxineira? Vou largar. Laura abraçou ela com força. Eu sabia. Eu sabia que você ia voltar a ser você. Beatriz apertou a filha. Sentiu lágrimas queimarem os olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de recomeço. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por nunca ter deixado eu esquecer quem eu era. Laura se afastou. Olhou para a mãe. Posso te desafiar para uma partida? Beatriz riu. Agora? Agora. Tá bom. Mas eu não vou pegar leve. Eu não quero que pegue. Elas montaram o tabuleiro. As mesmas peças velhas. O cavalo com a cabeça colada, mas desta vez Beatriz não sentiu peso, não sentiu cansaço, sentiu que estava finalmente voltando para casa. 3 meses depois, Beatriz entregou o aviso. 2 semanas de antecedência. A supervisora nem olhou nos olhos dela. Tá bom, a gente contrata outra. Ela limpou o escritório de Marcelo pela última vez numa quinta-feira. Ele não estava lá. Melhor assim. Ela passou o pano na mesa dele, arrumou as cadeiras, olhou para o tabuleiro decorativo uma última vez. Depois saiu e não olhou para trás. A academia ficava num espaço pequeno, térreo de um prédio comercial, 40 metros quadrados, 2 janelas grandes, luz natural. Roberto tinha ajudado com tudo: pintura, mesas, cadeiras, 15 tabuleiros profissionais, relógios digitais, computador para análise. Na parede, ela pendurou as medalhas, as que tinha guardado na caixa por 6 anos. Ouro, prata, bronze. Cada uma contava uma história. O nome na porta era simples: Academia Moreira. Daniel teria gostado. A primeira aula teve 5 alunos, 3 crianças, 2 adultos. Beatriz estava nervosa, mãos suando. Mas quando começou a falar sobre o tabuleiro, sobre as peças, sobre estratégia, tudo voltou. Natural, fluido. O xadrez não é sobre atacar, é sobre controlar. Quem controla o centro controla o jogo. As crianças olhavam com atenção, faziam perguntas. Ela respondia com paciência. Laura estava no fundo da sala, fazendo lição de casa, mas observando tudo. No final da aula, uma menina de 8 anos se aproximou. Você é muito boa. Beatriz sorriu. Obrigada. Você já foi campeã? Já. Algumas vezes. Os olhos da menina brilharam. Eu também quero ser. Então você veio ao lugar certo. Na segunda semana, tinha 10 alunos. Na terceira, 15. Beatriz colocou anúncio nas redes sociais. Adriana, a secretária que tinha reconhecido ela, compartilhou. Outras pessoas também, ex-alunos, conhecidos do circuito de xadrez. A Beatriz Moreira voltou. Ela está dando aulas. No primeiro mês, ela teve 22 alunos regulares. No segundo, 35. Precisou contratar ajuda. Um ex-competidor aceitou dar aulas 2 vezes por semana. Laura começou a ajudar também. Arrumava os tabuleiros depois das aulas, atendia telefone e, nas horas vagas, jogava contra os alunos iniciantes. Sua filha é boa, um pai comentou. Ela aprendeu cedo. Ela vai competir? Beatriz olhou para Laura. A menina estava explicando o movimento de bispo para uma aluna mais nova,
paciente, gentil, quando ela estiver pronta, se ela quiser. No terceiro mês, Beatriz voltou a competir. Aberto estadual. Categoria aberta. Ela estava nervosa. Não jogava oficial há 6 anos. O corpo lembrava a sensação, a pressão do relógio, o peso do silêncio, os olhos de dezenas de pessoas observando. Primeira rodada. Ela ganhou em 32 lances. Segunda rodada. Vitória em 40 lances. Terceira rodada, ela empatou com um mestre internacional. Defesa sólida, posição equilibrada. Final de torres. Ela segurou. Roberto estava na plateia. Ele sorriu quando viu. Laura também estava lá, com um cartaz escrito à mão. Vai, mãe! Beatriz terminou o torneio em 5º lugar, de 60 participantes. Não ganhou, mas provou algo, para si mesma. Para todos que duvidaram, ela ainda tinha. A academia cresceu. 6 meses depois da abertura, tinha 50 alunos fixos. Beatriz precisou alugar a sala ao lado. Expandiu para 80 metros quadrados. Mais mesas, mais tabuleiros, mais espaço. Ela começou a dar aulas para crianças de baixa renda também. 3 vagas por turma, gratuitas, bolsa integral. Xadrez não pode ser só para quem tem dinheiro, ela disse para Roberto. Ele concordou. Coloca no contrato, a gente patrocina. Uma das alunas bolsistas ganhou o torneio Sub-12 regional. Beatriz estava na plateia quando a menina ergueu o troféu. Os olhos da garota procuraram ela. Quando encontraram, a menina sorriu, grande, brilhante. Beatriz sentiu o peito apertar, mas era aperto bom, de orgulho, de propósito. No aniversário de 1 ano da academia, ela organizou um torneio. 32 participantes, alunos e ex-alunos, troféus para os 3 primeiros. Laura competiu. Terminou em 7º. Ficou frustrada. Eu joguei mal. Você jogou bem. Só cometeu um erro no meio-jogo. Mas eu perdi. Beatriz se ajoelhou. Laura, perder faz parte. Você aprende mais com derrotas do que com vitórias. Você falava isso antes. Seu pai falava, e ele estava certo. Laura abraçou a mãe. Eu quero ser tão boa quanto você. Você vai ser melhor. O nome Beatriz Moreira voltou a circular no meio do xadrez. Não como lenda esquecida, mas como professora respeitada, como competidora ativa, como exemplo. Em eventos, pessoas a cumprimentavam. Ouvi falar da sua academia. Parabéns! Que bom te ver de volta. Você faz falta no circuito. Ela sorria. Agradecia. Mas não se deixava levar. Tinha aprendido que sucesso é frágil, que a vida muda, que é preciso valorizar cada dia. À noite, depois das aulas, ela e Laura ainda jogavam. As peças velhas com o cavalo colado ficaram guardadas. Agora usavam um conjunto novo, madeira polida, peças pesadas. Mas o ritual era o mesmo. Mãe e filha, tabuleiro no meio, silêncio confortável. Laura estava melhorando. Já conseguia ganhar algumas partidas. Beatriz não deixava ganhar. Não precisava. Laura merecia as vitórias verdadeiras. Mãe, Laura disse uma noite, você é feliz agora? Beatriz olhou para a filha, para o tabuleiro, para a sala ao redor, para a vida que tinham reconstruído. Sim, eu sou. Mais feliz do que antes? Beatriz pensou. Diferente. Mas sim. Mais. Por quê? Porque agora eu sei que posso perder tudo e ainda encontrar o caminho de volta. Laura sorriu. Moveu o cavalo. Cheque. Beatriz olhou para o tabuleiro. Depois riu. Muito bem. Você está aprendendo. 5 anos passaram. A Academia Moreira ocupava agora um prédio inteiro. 3 andares, 12 salas, 120 alunos regulares, 6 professores no quadro, 2 mestres nacionais, 3 candidatos a mestre. Beatriz estava no 2º andar quando ouviu o barulho. Risadas, peças caindo. Ela desceu as escadas e encontrou uma turma de iniciantes. Crianças entre 6 e 8 anos. A professora, uma ex-aluna sua, explicava movimento de torre. Ela anda reto, nunca diagonal. Uma menina levantou a mão. E o bispo?
Ah, o bispo é o contrário, sempre diagonal. Beatriz observou da porta. Não interrompeu, apenas assistiu. Aquela cena era tudo que ela tinha sonhado. Multiplicar o conhecimento. Passar adiante o que Daniel tinha passado para ela. Laura estava no último ano do ensino médio agora. 17 anos. Rating de 2.150. Competia em nível nacional. No ano anterior, tinha ganho o Campeonato Brasileiro Sub-18. Beatriz estava na plateia quando Laura ergueu o troféu. O mesmo troféu que ela mesma tinha erguido 20 anos antes. Ela não chorou, mas quase. Obrigada, mãe, Laura disse depois, por nunca ter desistido. Eu desisti, por um tempo. Mas você voltou, isso é o que importa. A academia tinha programa social agora. 50 vagas para crianças de comunidades carentes, transporte fornecido, material gratuito, lanche incluído. Roberto tinha expandido o patrocínio. Isso aqui é investimento de longo prazo. Essas crianças vão mudar o jogo. E estavam mudando. 3 alunos bolsistas já competiam em nível estadual. Um tinha ganhado sub-14. Outro tinha empatado com um mestre. Na parede da recepção, Beatriz pendurou fotos. Alunos em torneios, troféus conquistados, momentos de vitória, momentos de aprendizado. No centro, uma foto antiga. Ela e Daniel em frente à primeira academia. Sorrindo, jovens, cheios de planos. Conseguimos, ela sussurrava às vezes, olhando para a foto. Não do jeito que planejamos, mas conseguimos. Roberto visitava uma vez por mês, trazia clientes, mostrava a academia como exemplo de investimento social. Olhem o que acontece quando você aposta em talento, quando você dá oportunidade. Beatriz dava entrevistas agora, revistas de xadrez, podcasts, programas locais, sempre contava a história completa. A queda, o trabalho como faxineira, a partida contra Marcelo, o recomeço. Você se arrepende de alguma coisa? Um entrevistador perguntou. De ter demorado tanto para voltar. Mas você precisava sobreviver. Sim, mas eu também precisava lembrar que sobreviver não é o mesmo que viver. A frase viralizou. Foi compartilhada milhares de vezes. Virou citação motivacional. Beatriz riu quando viu. Eu só estava sendo honesta. No 5º aniversário da academia, ela organizou um torneio especial. Ex-alunos contra professores. 50 participantes. Roberto patrocinou prêmios. A final foi entre Laura e Beatriz. Mãe contra filha. O auditório lotado. Silêncio absoluto durante a partida. Laura tinha amadurecido. Jogava com paciência agora, com estratégia, com profundidade. A partida durou 72 lances. Final de torres e peões. Beatriz tinha vantagem posicional. Laura tinha peão passado. No final foi empate, por repetição de lances. Nenhuma das duas queria arriscar e perder. Quando terminaram, elas se abraçaram no meio do salão. Aplausos explodiram. Não porque alguém tinha vencido, mas porque ambas tinham jogado com beleza. Você joga como o pai, Beatriz disse. Laura sorriu. Você também. Naquela noite, depois que todos foram embora, Beatriz ficou sozinha na academia. Andou pelos corredores, tocou nas mesas, nos tabuleiros, nas cadeiras onde dezenas de crianças tinham aprendido que o xadrez era mais que jogo, era vida, era estratégia, era entender que cada movimento tem consequência. Ela parou na frente da foto de Daniel. Obrigada, ela disse, por ter me ensinado que desistir é só uma jogada, não a partida inteira. Na parede ao lado tinha um quadro novo, a peça que tinha dado o cheque-mate contra Marcelo, a Rainha Branca, emoldurada, com uma placa embaixo. Nunca subestime quem você não conhece. Beatriz olhou para aquela peça, depois para a academia ao redor. Tudo que tinha construído, tudo que tinha recuperado, tudo que tinha se tornado. Ela não era mais a faxineira invisível, não era mais a viúva quebrada, não era mais a jogadora esquecida. Era Beatriz Moreira, mestra nacional.
Professora, mãe, sobrevivente. E, mais importante, era exemplo vivo de que o jogo nunca acaba enquanto você ainda puder mover as peças. Porque no xadrez, assim como na vida, não importa quantas vezes você perde, importa quantas vezes você tem coragem de montar o tabuleiro de novo.